Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O arranha-céu de Alexandre Whitman, no coração de Manhattan, refletia os últimos raios de sol. Na sala de conferências envidraçada, o CEO milionário examinava calmamente os documentos espalhados à sua frente. Cada detalhe importava. Este contrato multimilionário poderia selar uma parceria estratégica que fortaleceria seu império financeiro. Ao redor da mesa, os investidores aguardavam, com os olhares oscilando entre a curiosidade e a impaciência. Alexander, trajando um terno cinza escuro sob medida, ajeitou a gravata, com uma postura impecável e um carisma imponente. Estava acostumado a ter o controle de todas as situações, ou assim pensava. Foi então que Ethan Carter, um jovem funcionário do departamento jurídico, entrou com os documentos finalizados. Ethan, quieto e metódico, nunca foi o centro das atenções. No entanto, ao examinar os contratos pela última vez, notou uma cláusula ambígua que poderia comprometer o acordo. Num tom comedido, quase hesitante, ele apontou o erro. Senhor Whitman, acho que esta cláusula pode ser problemática. Se a assinarmos como está, pode nos custar. Alexander franziu a testa, surpreso que um mero funcionário ousasse interromper a reunião. Ethan, você realmente quer envergonhar todo mundo com tanta insignificância? Disse ele com a voz fria e áspera, ecoando pela sala. Os investidores trocaram olhares desconfortáveis. A humilhação foi imediata. Alexander se levantou, apontando bruscamente para Ethan. Você não entende nada de negócios. Nunca vi um incompetente como você. Como ousa contradizer alguém que construiu um império? Ethan sentiu as bochechas corarem. Ele olhou para baixo, mas uma chama ardia em seus olhos. Não era raiva, mas uma resolução silenciosa. Ele não permaneceria impotente e humilhado. Ninguém ainda sabia que esse jovem funcionário, discreto e desprezado naquele momento, possuía habilidades e recursos que transformariam essa humilhação em uma vingança espetacular, imprevisível e inesquecível. Após a reunião, a sala de conferências esvaziou-se rapidamente. Alexander Whitman ficou sozinho por um momento, satisfeito por ter reafirmado sua autoridade diante dos investidores. Ele não percebeu que Ethan, o jovem funcionário humilhado, se dirigia ao pequeno escritório do departamento jurídico, com o coração disparado, mas a mente lúcida. Sentado em frente ao computador, Ethan releu o contrato uma última vez. O erro que havia identificado era real, e ele sabia que, se explorado corretamente, poderia virar o jogo. Mas não havia como trair a empresa. Sua vingança não seria destrutiva, seria inteligente e espetacular. Um golpe que mostraria a Alexandre que a arrogância e a humilhação nunca ficam impunes. Pelos dias seguintes, Ethan trabalhou em silêncio, reunindo informações que ninguém suspeitava. Ele descobriu falhas nas negociações, omissões em documentos financeiros e sócios que haviam sido mal informados. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça. Enquanto isso, Alexandre retomou sua rotina diária, sem perceber que sua própria rigidez e desprezo haviam acabado de semear uma semente de vingança. Ele continuou a brilhar em público, mas a primeira rachadura em seu império acabará de aparecer. E Ethan, silencioso, mas determinado, estava pronto para transformá-la em um terremoto. Este capítulo marca o início de um duelo silencioso, arrogância versus prudência, humilhação versus inteligência. E a promessa de que o aparentemente mais fraco poderia se tornar o mestre do jogo. Ethan sabia que a paciência seria sua aliada. Cada detalhe tinha que ser perfeito. Não se tratava apenas de vingança. Era uma demonstração de que a arrogância não conseguia mascarar a incompetência. Ele começou fortalecendo sua posição nas sombras. Passou horas analisando os contratos anteriores de Alexander, entendendo como seus parceiros financeiros trabalhavam e identificando falhas em negociações recentes. Também contatou discretamente certos parceiros externos, destacando sutilmente riscos que o milionário não estava enxergando. Enquanto isso, Alexander, confiante em si mesmo, preparava-se para mais uma rodada de reuniões. Permanecia convencido de que Ethan não passava de um funcionário insignificante, um grão de poeira em seu império. Não fazia ideia de que seus próprios documentos, seus próprios contratos, estavam sendo reexaminados pelo olhar atento do homem que ele havia humilhado. Certa noite, enquanto Ethan trabalhava até tarde, recebeu uma ligação discreta de um parceiro de confiança que havia contatado alguns dias antes. Um erro do passado, ignorado por Alexander, acabará de ser confirmado. Um detalhe no acordo anterior poderia custar milhões à empresa se ninguém o corrigisse a tempo. Ethan sorriu, mas permaneceu calmo. Não revelaria nada ainda. Sua estratégia era sutil, fazer a verdade vir à tona no momento mais constrangedor,
no meio de uma reunião crucial. Cada ação seria calculada para que a vingança não só fosse eficaz, mas espetacular e público. Nas sombras, o jovem funcionário silencioso se preparava para mostrar ao mundo que a inteligência poderia triunfar sobre a arrogância e que ninguém, nem mesmo um milionário respeitado, estava imune à sua própria vaidade. Com o passar das semanas, Ethan continuou a trabalhar nas sombras, metódico e discreto. Ele sabia que a chave para sua vingança estava em um momento perfeito. Não se tratava simplesmente de mostrar a Alexandre que ele estava errado, mas de fazê-lo de tal forma que a humilhação fosse total, pública e inesquecível. Numa manhã de sexta-feira, outra reunião crucial estava marcada com investidores internacionais. Alexander entrou na sala com seu ar confiante de sempre, ajeitando a gravata como se quisesse afirmar sua supremacia. Mal sabia ele que Ethan havia preparado sutilmente todos os documentos que seriam apresentados naquele dia. Ethan criou uma versão do contrato repleta de sutilezas legais, detalhes que pareciam triviais, mas que após uma análise rápida, poderiam expor grandes inconsistências. Cada valor havia sido verificado, cada cláusula estudada, cada erro intencionalmente destacado no momento certo. Durante a reunião, Alexander iniciou a apresentação com sua desenvoltura habitual, apresentando o contrato como se detivesse a verdade absoluta. Os investidores assentiram, impressionados com sua confiança. Então chegou o momento em que Ethan, com um gesto discreto, apresentou uma análise complementar. Senhores, gostaria de chamar a atenção para um ponto crucial que o contrato não reflete com precisão. Ethan começou com a voz calma e controlada. Os olhos dos investidores se voltaram para ele, intrigados. Alexander franziu a testa, irritado com a interrupção. Mas à medida que Ethan elaborava e explicava as inconsistências, a expressão do milionário mudou. Os investidores trocaram olhares surpresos, alguns imediatamente tomando notas, outros murmurando entre si. Alexander sentiu o pânico aumentar. Tentou intervir, retomar o controle, mas cada tentativa o deixava mais confuso. Ethan, com total controle da situação, conduziu a reunião, revelando falhas e erros de forma impecável, sem nunca levantar a voz. Naquele dia, pela primeira vez, Alexander Whitman entendeu que a arrogância poderia ser usada contra ele, e que o funcionário que ele havia humilhado não era apenas competente, ele era formidável. A reunião tinha acabado de terminar, e Alexander Whitman estava em choque. Ele tentará retomar o controle, mas Ethan havia manipulado habilmente cada detalhe para que os investidores pudessem ver claramente as falhas em seu contrato. Alguns já sussurravam que queriam reconsiderar seu compromisso, e Alexander sentiu sua autoridade vacilar diante de seus próprios sócios. Em seu escritório, Alexander sentou-se pesadamente, com as mãos apertadas no couro da cadeira. Nunca em toda a sua carreira ele havia enfrentado um revés tão humilhante. Seu rosto normalmente impassível agora revelava preocupação e raiva. Enquanto isso, Ethan trabalhava calmamente em sua mesa. Ele havia previsto todas as reações possíveis e sabia exatamente como permanecer invisível enquanto controlava a situação. Para ele, esta ainda não era a vitória final. Era apenas o momento em que a dúvida se instalou na mente do poderoso milionário. No dia seguinte, Alexander recebeu e-mails de investidores, todos exigindo explicações detalhadas para as inconsistências que Ethan havia exposto. Alexander irritado consultou sua equipe jurídica, mas logo percebeu que havia subestimado o funcionário que havia humilhado. Cada documento, cada análise, cada detalhe apontado por Ethan estava correto. Alexandre então compreendeu que sua posição dominante não era mais segura. Pela primeira vez, ele teve que reconhecer que um jovem funcionário, até então invisível e desprezado, havia mais competência e visão estratégica do que ele nesta questão específica. Essa humilhação, embora privada na época, se espalharia como um fogo silencioso. E Ethan, calmo e metódico, sabia exatamente quando e como atacar para transformar essa primeira vitória em uma vingança pública e espetacular. O duelo foi lançado, arrogância versus inteligência. E o jovem funcionário estava agora pronto para mostrar a todos que não se pode ridicularizar impunemente alguém que sabe observar, calcular e esperar o momento perfeito. Poucos dias depois, outra reunião foi realizada. Desta vez com a presença de todos os principais investidores e diversos veículos de comunicação financeira para cobrir a parceria estratégica. Alexander Whitman entrou na sala com sua confiança habitual, mas uma sutil tensão pairava no ar. Ele sentia que algo havia mudado desde a última reunião, mas nunca imaginou a magnitude do que o aguardava. Ethan, sempre discreto, havia preparado meticulosamente cada detalhe. Os documentos apresentados pelos assistentes de Alexander continham anotações invisíveis a todos, exceto aos especialistas.
Ethan sabia exatamente como chamar a atenção para as falhas do contrato sem nunca ser diretamente provocativo. No momento crítico ele pediu para intervir. Sua voz calma ecoou pela sala. Antes de assinar definitivamente, gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que não foram devidamente levados em consideração. Os investidores se inclinaram para a frente perplexos. Alexander, irritado, tentou interromper, mas Ethan continuou, explicando de forma clara e precisa os erros e omissões que ninguém havia notado, revelando inconsistências que, se não fossem corrigidas, poderiam custar milhões à empresa. A mídia presente tomava notas febris. Alguns murmuravam entre si, surpresos com a audácia daquele funcionário invisível. Investidores trocavam olhares preocupados. Alexander, impotente, viu sua reputação ruir diante dos olhos deles. Sua tentativa de minimizar os erros fracassou miseravelmente e, pela primeira vez, foi questionado publicamente. Ethan, com uma calma impecável, observou a cena se desenrolar exatamente como planejado. A humilhação, até então privada, tornou-se público e inesquecível. Alexandre percebeu que havia subestimado o poder da calma e da precisão, e que um simples funcionário poderia, sem levantar a voz, ofuscá-lo e derrubá-lo do pedestal. Naquele momento, Ethan soube que aquilo era apenas o começo. A vingança completa, espetacular e final ainda não havia terminado. O verdadeiro plano se revelaria quando Alexander menos esperasse. Alexander Whitman estava de volta ao seu escritório, cercado por sua equipe mais próxima. A sensação de controle que sempre sentirá parecia estar escapando de suas mãos. Ele releu a ata da reunião, cada linha um lembrete público de sua humilhação. Os investidores, segundo a ata, agora faziam mais perguntas a Ethan do que ele. A raiva de Alexander crescia, mas ele sabia que uma reação impulsiva só pioraria a situação. Começou então a planejar seu contra-ataque, desacreditar Ethan. Convocou seus assistentes e ordenou que encontrassem o menor erro no trabalho do jovem funcionário. Cada documento, cada e-mail, cada bilhete deveria ser examinado. Mas Ethan, com sua visão, já havia garantido seu terreno. Ele havia guardado todas as suas análises e cálculos e garantido que qualquer ação que Alexander tomasse para desacreditá-lo seria mal sucedida ou sairia pela culatra. Nos dias que se seguiram, Alexander tentou sutilmente retomar o controle durante pequenas reuniões internas. Mas Ethan antecipava cada movimento seu, fornecendo evidências irrefutáveis e argumentos tão precisos que Alexander parecia nervoso, hesitante, quase vulnerável. Pela primeira vez, o milionário percebeu que a arrogância não bastava para governar uma situação complexa. Qualquer tentativa de revidar só reforçava a imagem de Ethan aos olhos de todos. O funcionário que ele havia humilhado transformará a sala de reuniões em seu playground estratégico. E Alexander começava a entender que nunca estivera preparado para enfrentar alguém tão metódico e calculista. O contraste era cruel. O rico e seguro de si CEO parecia frágil, enquanto Ethan, humilde e discreto, parecia ser o verdadeiro mestre do jogo. O momento da vingança final se aproximava, e Alexander não fazia ideia de quão espetacular seria. Ethan sabia que a verdadeira vingança tinha que ser imparável e público após semanas de preparação cuidadosa. Ele planejou um evento que faria Alexander vacilar diante de todos que eram importantes para ele, investidores, parceiros e a mídia. Tudo começou com uma reunião crucial, anunciada como uma simples atualização sobre a parceria estratégica. Alexander chegou confiante em seu terno impecável, esperando brilhar como sempre. Mal sabia ele que Ethan havia preparado todos os documentos, todas as apresentações, todos os números para transformar esta reunião em um espetáculo onde sua própria arrogância seria exposta. Quando a reunião começou, Ethan falou calmamente. Antes de finalmente assinarmos, gostaria de chamar sua atenção para certas inconsistências no contrato que acabamos de receber. A cada frase, a cada figura destacada, Alexander sentia o ar ao seu redor gelar. Os investidores tomavam notas, trocavam olhares atônitos e pela primeira vez, ousaram perguntar diretamente a Alexander sobre os pontos que Ethan acabará de revelar. A imprensa presente, alertada pela tensão palpável, começou a filmar discretamente. Alexander, corado de raiva e constrangimento, tentou falar novamente, mas Ethan antecipou cada uma de suas interrupções com evidências irrefutáveis. Então chegou o momento-chave. Ethan apresentou um documento adicional, demonstrando que algumas das decisões estratégicas de Alexander haviam, de fato, colocado em risco a parceria e a imagem da empresa. Os murmúrios se transformaram em sussurros mais insistentes. Os investidores surpresos recorreram a Alexander em busca de explicações. O CEO, impotente, viu sua reputação ruir diante dos olhos.
Suas tentativas de minimizar erros ou transferir a culpa falharam miseravelmente. Pela primeira vez, ele entendeu que o funcionário que havia humilhado tinha, não apenas antecipou cada movimento, mas havia orquestrado um plano perfeitamente calculado para derrubá-lo do pedestal. Ethan, calmo e metódico, observou o caos se desenrolar exatamente como planejado. Sua vingança não era apenas pessoal, era uma aula pública, um lembrete claro de que competência e paciência podem triunfar sobre a arrogância e a humilhação. Naquele dia, Alexander Whitman percebeu que não era mais o mestre indiscutível. O funcionário que ele havia ridicularizado acabará de transformar uma simples reunião em um triunfo espetacular e inesquecível. Após a reunião espetacular, Alexander Whitman ficou em choque. Imagens e vídeos capturados pela mídia já circulavam nas redes financeiras, e o mundo inteiro testemunhava a humilhação pública do milionário. Todos os investidores recebiam mensagens detalhando os erros e inconsistências que Ethan havia exposto. Alexander sentiu seu poder ruir, sua imagem de CEO infalível vacilar. Determinado a retomar o controle, Alexander tentou desacreditar Ethan internamente. Convocou seus executivos e exigiu provas da competência do funcionário. Mas Ethan previu cada ataque. Todos os seus arquivos eram impecáveis, todos os cálculos verificáveis, todos os argumentos apoiados por fatos irrefutáveis. Todas as tentativas de Alexander de retratá-lo como incompetente saíram pela culatra. Pela primeira vez, o milionário percebeu que nunca havia enfrentado um oponente desse calibre, alguém que conseguia se manter invisível, paciente e metódico, enquanto preparava uma vingança que ia muito além de uma simples correção de contrato. Nos dias que se seguiram, Alexander fez várias tentativas de recuperar sua credibilidade com os investidores, mas Ethan sempre se manteve um passo à frente. Os sócios, impressionados com a precisão e o profissionalismo de Ethan, começaram a questionar a liderança de Alexander. O jovem funcionário transformou a humilhação inicial em uma lição de estratégia e inteligência, demonstrando que o respeito não é conquistado por meio de posição ou riqueza, mas por meio de habilidade e maestria. Alexandre, furioso, mas consciente de sua derrota, entendeu que sua queda não havia terminado. Ethan não apenas expôs seus erros, ele havia inverteu a dinâmica de poder, e cada movimento futuro do CEO seria agora observado com uma precisão assustadora. Foi um ponto de virada. A arrogância não tinha mais lugar, e a vingança de Ethan continuou a ser escrita, invisível mas implacável. Ethan sabia que a vitória total exigiria um evento decisivo, o momento em que Alexander Whitman seria humilhado na frente do mundo inteiro, irreversivelmente. Não se tratava mais apenas de investidores ou reuniões internas. Toda a esfera da mídia financeira teve que testemunhar a queda da arrogância diante da competência. O jovem funcionário preparou um dossiê abrangente, compilando todos os erros passados de Alexander, cada omissão estratégica, cada decisão ruim tomada sob sua impulsividade e arrogância. Mas foi além, acrescentou evidências de sua própria contribuição indispensável para a empresa, demonstrando que não foi o CEO, mas ele quem salvou vários negócios importantes. O momento escolhido foi uma conferência internacional de investimentos com a presença de jornalistas, parceiros financeiros e investidores de todo o mundo. Alexander, confiante como sempre, subiu ao palco, pronto para brilhar diante da elite empresarial. Ethan falou em um momento estratégico, convidado a apresentar um relatório técnico sobre os contratos pendentes. Em tom calmo e confiante, revelou grandes inconsistências, decisões arriscadas e riscos que os investidores nunca haviam percebido. Cada ponto foi ilustrado com gráficos precisos e documentos verificáveis. A sala ficou em silêncio. Câmeras capturaram cada reação. Alexander tentou falar novamente para minimizar as revelações, mas Ethan o antecipou perfeitamente. Suas respostas foram precisas, claras e incontestáveis. Os investidores aplaudiram interiormente, impressionados com a maestria e o profissionalismo do jovem funcionário. Naquele exato momento, Alexandre percebeu que não estava mais no controle da situação. Sua credibilidade, construída em anos de sucesso e arrogância, ruiu em questão de minutos. Jornalistas tomaram notas, filmando cada detalhe, e o mundo inteiro logo testemunharia essa humilhação pública. Ethan, ainda calmo, observava a cena com satisfação. Sua vingança estava completa. O desprezado funcionário, humilhado pelo milionário algumas semanas antes, acabará de se transformar a arrogância na derrota, com uma elegância e estratégia que deixou Alexandre indefeso. Era o ápice da vingança. Alexander Whitman, antes intocável, acabará de cair diante daquela que ele acreditava ser insignificante. As semanas seguintes à conferência foram marcadas por uma transformação completa da empresa e de seu ambiente.
Alexander Whitman, antes o mestre indiscutível, agora enfrentava as consequências de sua arrogância. Investidores e parceiros haviam se conscientizado da importância de Ethan e de sua visão estratégica. Alexander, num raro momento de humildade, chamou Ethan ao seu escritório. Ele sentou-se à sua frente em silêncio por alguns instantes, absorvendo a magnitude da lição que acabará de receber. Ethan, tenho que admitir, subestimei seu talento e sua paciência. O que você fez foi impressionante. Sua voz revelava uma sinceridade incomum. Ethan, calmo, mas firme, respondeu: Sr. Whitman, não se tratava de vingança pessoal. Tratava-se de mostrar que erros, mesmo para os mais poderosos, podem ter consequências. Respeito não se conquista por posição ou riqueza, mas por competência, humildade e preparação. Alexander assentiu lentamente, finalmente entendendo a profundidade daquela lição. Percebeu que sua queda fora necessária para redefinir sua liderança, e que Ethan não apenas havia conquistado sua vingança, ele também elevou o nível da empresa e dos seus parceiros. Gradualmente, o respeito por Ethan se espalhou por toda a empresa e além. Ele se tornou um exemplo vivo de que talento e inteligência, aliados à paciência e estratégia, podem reverter as situações mais desequilibradas. Alexandre, enquanto isso, aprendeu a moderar sua arrogância e reconhecer o valor daqueles que ele havia ignorado ou humilhado. A lição foi clara e memorável. O verdadeiro poder não está na riqueza ou no título, mas na habilidade, na preparação e na capacidade de agir com inteligência e discrição. Assim terminou a história de humilhação e vingança espetacular. Um funcionário desprezado se tornou o herói silencioso, e um milionário arrogante aprendeu, da maneira mais difícil, que a arrogância sem visão sempre pode ser superada pela calma e estratégia.